Só lembrando que todos os downloads estão aí disponíveis no primeiro vídeo dessa sequência, né? Então, eu queria fazer aqui uma observação em relação a essa questão da alimentação desse CI aqui, né? Então, como vocês sabem aqui, o circuito integrado está sendo alimentado pelo um diodo Zener que a gente colocou aqui em conjunto com esse resistor e o capacitor. Eu estou extraindo ali 15 volts para alimentar aqui o circuito. E se eu quisesse alimentar esse CI com os 12 volts daqui, eu poderia fazer isso? Eu poderia também fazer isso, certo? O que é que acontece? Se eu estiver usando esse artifício aqui que eu estou usando, eu estou pegando aqui uma bobina do secundário e estou somando com a bobina do primário ali, certo? Então eu estou perdendo o isolamento desse transformador. Aqui eu vou mostrar no circuito. O transformador, ele é por natureza isolado uma etapa da outra. Então quando eu faço isso aqui, ó, eu estou pegando uma bobina que está aqui no secundário e somando com a bobina que está no primário. Então o isolamento aqui já não existe mais não, ó. Certo? Então, se nesse momento aqui, se eu tirasse aqui essa alimentação, vamos supor, eu desligo aqui esse resistor, né? Aí eu desligo esse resistor e acabou a alimentação do CI. Então eu vou pegar a alimentação daqui. Vou pegar o negativo daqui da primeira etapa, jogar aqui no negativo daqui. Aí vou pegar os 12 volts daqui, o mesmo 12 volts que está indo aqui para essa plaquinha, eu pego, né, daqui e jogo para cá. O que é que vai acontecer? Vai dar um curto-circuito. Vai queimar alguma coisa. Por quê? Porque eu não tô com o meu isolamento aqui, ó. Eu não tô isolado um setor do outro. Eu tô fazendo um jump aqui. Então, nesse caso aqui, eu não poderia fazer isso. A possibilidade de eu usar nessa etapa aqui a alimentação dessa etapa somente se eu não estiver fazendo esse jump aqui. Que nem agora. Agora mesmo vamos tirar aqui. Vamos fazer a opção 110 aqui, ó. Então tá, desliguei aqui, né? Vamos jogar agora para 110 volts. A minha opção de 110, né? Pronto, eu tirei o jump. Agora eu vou usar apenas esses dois extremos aqui do... Então essa daqui é a minha opção para 110 volts, certo? Nesse caso aqui agora, eu poderia usar a alimentação daqui para cá. Agora sim, agora eu poderia. Por quê? Porque agora eu estou isolado, ó. Agora sim, meu transformador tá isolado. Então é isso aí. Agora a vantagem de você estar desse sistema aqui são várias vantagens, né? Você tem inclusive maior proteção quando você não está usando a alimentação daqui. Do jeito que você está aqui, ó, você tem mais proteção, inclusive contra uma tensão elevada. Pois bem, aqui nós vamos usar agora a opção 110 volts, essa aqui. Só que como eu falei, ó, do mesmo jeito acontece aqui. Eu vou ligar, tá aqui na opção de 110. Só que essa opção de 110, você tá vendo que tá aparecendo aqui 217. Então essa opção de 110 é só para ligar a carga pesada mesmo. Tá ali a bomba, a mesma bomba que eu testei no vídeo. Ela tá na opção de 110, certo? Se a sua região é 110 volts e você quer ligar uma bomba 110 nesse inversor aqui, então a saída mais próxima que a gente vai ter é essa daqui. É usar esse enrolamento aqui, porque na hora que ela pesar na carga, ela vai cair para 100, lá no vídeo ela caiu para 140, porque ela estava com 4 baterias, né? Aqui está com 2 baterias. Vamos ver aqui para quanto é que ela vai cair. Então não é uma situação tão legal como a de 220 que a gente testou aqui, porque aqui ainda fica um pouco alto, mas vamos fazer o seguinte consideração. 127 volts é praticamente 130 volts, né? Então com 140 eu estaria passando 10 volts a mais. Para uma máquina dessa daqui, isso não é problema. Para uma máquina de força, que nem uma bomba d'água, ou se fosse uma geladeira em 110, não é problema. Ou seja, essa carga quem vai regular para 110 vai ser a própria carga. Quando a carga pesar, então nessa configuração aqui, né, e nessa potência aqui, a gente viu ali que ela consumiu uns 3,6 amperes, né, a bomba, né, quando está em 110. Então
Então o limite é isso aí. A base para esse inversor é isso aqui. Em 110 volts, que no caso aqui vai dar 140, ele consumia naquela base ali 3,6 amperes. Se passar disso aí, já não é mais a potência desse inversor. Você teria que aumentar os MOSFET, teria que aumentar a potência também da ponte H, né? Eu vou ligar agora essa bomba, né? Em 110 volts. Então tá marcando aí 216. E eu vou ligar a bomba aqui. Aqui tá marcando 138, né? Então com duas baterias, 138. Vou desligar aqui, eu vou aproveitar para medir a corrente também. Então, vou ligar, tá aqui 215, né? Vou ligar aqui, ó. Corrente tá dando 3,3, né? E aqui caiu para 137. Olha lá, ó. Essa configuração aqui que a gente tá fazendo, nós estamos aproveitando aqui um transformador de uma fonte chaveada, certo? Ou seja, nós estamos facilitando as coisas. Então, nessa característica de facilitar as coisas, o funcionamento dele é esse aqui. É o ideal esse aqui. Você vai conseguir ligar equipamentos pesados em 110, desde que a potência seja ali a amperagem não passe de 3,6. Ali é o ideal. Aqui nessa configuração aqui, que eu estou usando 8 MOSFETs, né? Seria isso. Então, para aumentar a potência nesse caso aqui, eu não tenho mais como aumentar essa potência deixando esse transformador aqui não. Esse transformador, a potência dele é essa que a gente está trabalhando. Então, se eu quiser aumentar mais a potência, eu teria que somar transformadores. Ligar dois transformadores desses, ou ligar em paralelo, ou ligar em série, né? Então, a gente vai fazer alguns testes agora sobre isso. Quais são os principais segredos desse inversor aqui, né? Por que ele é eficiente, né? Por que ele é simples e eficiente? A primeira característica eu diria que é justamente essa. Ele não tem nenhum controle na primeira etapa e nenhum controle na segunda etapa. Os MOSFET da primeira etapa estão livres. Eles estão trabalhando somente para alimentar a carga. Eles não estão trabalhando para controlar eles mesmos, não. Mesma coisa aqui na segunda etapa. Então, qual é o outro segredo dele? É usar apenas um transformador. Por quê? Porque quando se usa dois transformadores, a gente vai fazer agora os testes usando dois transformadores. Quando se usa dois transformadores, você teria que ter dois transformadores com os enrolamentos primários bem calculados, né? Para que não dá nenhuma... se tiver uma indutância a mais em um do que o outro, você vai estar forçando mais um grupo de MOSFETs do que o outro grupo. Porque com dois transformadores, você vai ter um grupo de MOSFET para um e um grupo de MOSFET para o outro transformador. Então, quando se usa dois transformadores, é difícil manter esse equilíbrio. Tem que ter os transformadores bem calculados para que mantenha esse equilíbrio. Então, o segredo desse inversor aqui é usar apenas um. Então, se você pudesse, ao invés de usar dois, usar um maior, vamos aumentar a potência para 2.000 watts, né? 2 kVA. Então, o ideal era ter apenas um transformador maior. Então, seria o dobro do tamanho desse aqui, ó. Para usar 2 kVA. Eu teria apenas um transformador com tamanho maior. Seria o ideal. Para manter esse equilíbrio do inversor. Então, qual é o outro segredo desse inversor? O segredo é usar o TL494 na primeira etapa e usar o SG3525 na segunda etapa. Se eu usar na primeira etapa o SG3525, nos testes que eu fiz eu não gostei. Não fica muito legal. Então o melhor que deu na primeira etapa foi o TL494 nessa configuração que está aqui, usando esses dois transistores como drive, né?
ficou beleza. Já o TL494 na segunda etapa não funciona, ele fica muito instável. Ele tem muito problema para a segunda etapa. Já o 3525 aqui se deu muito bem aqui, né, para o controle da ponte H. Então esse aí seria o outro segredo desse inversor. E o outro segredo também dele é o que eu já tinha falado, né? É usar a segunda etapa isolada da primeira etapa, que nem tá aqui, ó. Só para dar mais uma clareada aí no que eu tava falando em relação a esse isolamento aqui, né? Tem um vídeo aí que eu coloquei, um vídeo no canal que eu mostro um inversor bem simplesinho aí usando o SG3525, certo? Lá nesse vídeo eu falo sobre essa questão de usar o enrolamento do secundário com o primário, né? Certo? Então é o seguinte, lá no vídeo eu falo o seguinte: para você ajustar o SG3525, você tem que fazer essa ponte aqui, levar aqui esse ponto aqui para o pino 1 do CI, certo? E nesse caso teria que desfazer aqui do pino 1 para o pino 9, tem que desfazer e ligava o pino 9 e um capacitor no negativo. Isso aqui tá lá no vídeo. O que é que acontece? Para que eu consiga fazer esse ajuste aqui, eu regulando esse tripote aqui, eu consigo ajustar a tensão na saída aqui, para deixar do jeito que eu quero. Mas para isso eu esqueci de avisar no vídeo que eu tenho que juntar os dois negativos. Só dá certo se eu juntar esses dois negativos aqui, ó. Então se eu não juntar os dois negativos, eu não vou ter como o meu circuito integrado ver essa referência aqui, que não tá, eu não tenho nenhuma referência de terra aqui, de negativo. Então eu esqueci de falar isso no vídeo. Então eu tenho que fazer isso. Mas aí tem um detalhe, né, que eu tava falando. Se eu fizer isso, eu jamais poderia usar uma bobina do primário somando com a bobina do secundário, que vai dar erro. Que aí se eu fizer isso eu tô perdendo o isolamento aqui. É a mesma coisa que eu tava falando ali no vídeo. Então eu só posso fazer esse ajuste aqui ligando os dois negativos, o negativo da bateria com o negativo daqui da ponte, do ponte de diodo ultrafast. Para isso eu preciso do meu transformador original, tem que estar do jeito aqui. Então eu só poderia, usando o meu transformador original, eu só vou conseguir ali aquela tensão que eu usei para 110, né? Só vou conseguir ajustar para 110. Eu não vou conseguir ajustar para 220 porque eu não tenho um enrolamento para isso, não tenho um Spira mais para isso. Aí eu posso, na versão 110 volts, dar beleza. Que eu não preciso, eu só preciso usar essas duas mesmo na versão 110. Então eu poderia fazer. E se eu quiser usar 220 fazendo esse ajuste, qual seria a solução? A solução seria essa que eu mostrei aqui, ó, fazer o enrolamento, acrescentar o enrolamento aqui no secundário, que nem eu mostro no outro vídeo. Aí sim. Então, acrescentando esse enrolamento, eu vou para 270 volts. Aí os 270 volts eu regulo para 220. Por quê? Porque aqui eu vou estar isolado, ó. Meu transformador continua isolado, o secundário do primário. Então, se você for fazer esse ajuste, seria preciso acrescentar, a solução seria acrescentar mais espiras. Para isso teria que ter espaço aqui, né, para passar as espiras. Se não tiver o espaço, você teria que desmontar o transformador para poder enrolar as espiras e montar de novo, sem quebrar nada de ferrite. Não pode quebrar nada do ferrite. Então alguns colegas aí do canal fizeram, foi o transformador mesmo, tiraram aqui, desenrolaram tudo, fizeram um novo enrolamento. Mas aí tem que saber a relação das espiras. Nessa parte aí eu não sei dizer a relação das espiras. Então se souber fazer o novo enrolamento, você pode fazer inclusive um transformador já bem perfeito para o inversor. Então como fazer para aumentar a potência do inversor, né? Então a estratégia usada até mesmo nos modelos comerciais é somar transformadores, né? Então você vai somar a tensão na saída de cada transformador, ou vai somar em série ou em paralelo.
Está sendo ligado aqui dois transformadores. Então, o mesmo transformador da fonte, né? O que muda agora é que eu vou ter dois MOSFET aqui para esse lado aqui, né? Esses outros dois ficam com o outro lado aqui do transformador. Então é como se aqui fosse um inversor e aqui fosse o outro inversor, né? Então dois MOSFET para esse lado aqui e os outros dois para esse lado aqui, né? E aqui a gente está usando o resistor e o capacitor. Então a gente está usando para os dois, né? Então é como se a gente fosse montar dois inversores, né? Depois juntasse os dois, né? Então com esses quatro MOSFET aqui tá para esse daqui, dois para cada lado, né? E aqui também, né? A mesma plaquinha vai controlar todos eles, né? Então a configuração também aqui para o gate alterou também. Então a plaquinha continua controlando do mesmo jeito, né? Só que agora a divisão aqui para os gates é diferente. Então esse canal vai controlar esse lado aqui, né? Mas aí ele já vai agora para esse outro aqui, né? Então do mesmo jeito esse canal aqui agora vai controlar esses dois e os outros dois daqui, ó. Então mudou aí agora a configuração agora em relação aos gates, né? Então ficou diferente. Então aí a gente tem na saída de cada transformador tem uma ponte de diodos ultrafast, né? Do mesmo jeito que a gente montou os outros vídeos lá do canal, né? Então temos aqui os diodos ultrafast de 4 amperes cada um. Então a gente vê que pode usar também de 3 amperes. O ideal é que a tensão que eu obter nesse transformador seja muito próxima da tensão que eu obtenha também nesse outro transformador aqui, para não ficar uma diferença muito grande, o que iria forçar o trabalho de alguns MOSFET mais do que o outro, né? Então o ideal é encontrar dois transformadores onde a tensão aqui na saída da ponte de diodos fique bem próxima uma da outra. Pelo menos que a diferença não passasse de 5 volts, por exemplo, né? Então vou comparar aqui as tensões, né, da saída de cada transformador. Então multímetro na escala de 1000 volts aqui, tensão contínua. Esse aqui é o meu positivo e aqui é o meu negativo. Então vou ligar aqui o disjuntor e aí tá marcando 236, né? Quando eu ligo uma carga, né, uma lâmpada, então ficou 159, né? Então o ideal é que esse outro também ficasse bem próximo dos 159 na hora em que eu colocasse aqui a carga, né? Vamos ver aqui. 152, né?
Ou seja, eu tenho aqui um certo equilíbrio entre as duas tensões, né? 152 e aqui 158. Então, se encontrar dois transformadores que dê esse resultado aqui, então eu tenho pelo menos uma tensão próxima da outra, o que não vai forçar tanto os meus MOSFET, né? Para não fazer um canal trabalhar mais do que o outro, né? Então o ideal é conseguir dois transformadores que dê pelo menos uma tensão próxima, certo? Então aqui a gente tem as duas tensões, né? Tem os dois transformadores e saindo aí na faixa de 150 volts cada uma, né? Se eu fizer essa associação em série, então eu vou estar aí com mais ou menos 300 volts, isso com a carga, né? Então esses 300 volts vai ser ligado aqui na segunda etapa, né? Então aqui eu já tirei meus diodos ultrafast, porque como cada transformador aqui já tem a sua ponte de diodo ultrafast, né? Então a vantagem também nesse caso aqui é que aqui eu estou utilizando diodos ultrafast de menor potência. Inclusive aqui eu estou usando diodos de 3 amperes. Então aqui eu tirei a ponte de diodos da placa, porque agora o positivo e o negativo já vem aqui direto para o capacitor, porque já está disponível aqui o positivo e o negativo em cada transformador, né? Então aqui a gente tem uma ligação dos dois transformadores, né? Eles estão ligados em série, né? Esse positivo aqui, né, vem diretamente para o capacitor. O negativo dele vai para o positivo aqui da outra ponte, né? E o negativo daqui vem para o capacitor, né? O negativo do capacitor. Quando eu ligo aqui a chave, né? Então, em cima do capacitor tem aí 343, né? Então, quanto é que vai ter aqui na saída? Eu estou fazendo mais aqui a nível de demonstração, certo? Até porque para aumentar a potência, o que eu teria que fazer em primeiro lugar seria praticamente dobrar todas as condições. Seria, por exemplo, em primeiro lugar eu teria que dobrar o número de MOSFETs aqui da primeira etapa, né? Como aqui eu estou usando 8 IRF 1405, para que eu dobrasse a minha potência, eu teria que usar 16 MOSFET IRF 1405, né? Então eu poderia continuar usando apenas os dois transformadores. Então ficaria, no caso, 8 MOSFETs para cada transformador. Nessa situação aqui, eu estou usando 4 MOSFET para um transformador, né? Então 2 MOSFET para cada canal de cada transformador. Também eu poderia usar 4 transformadores. Se eu for usar 16 MOSFET e for usar 4 transformadores, então ficaria 4 MOSFET para cada transformador, né? Então aqui é uma situação onde eu posso fazer de várias maneiras. Então aqui vai servir apenas para você ter uma noção de como fazer essa ampliação da potência, né? Até porque também eu teria que aumentar a bitola dos fios, né? Aqui é o fio 5 mm, eu teria que pelo menos usar 2 cabos de 5 mm, né, para fazer essa parte do cabeamento, certo? Mas quanto à plaquinha, não teria mudança nenhuma. A mesma plaquinha do TL494 iria controlar todos os gates, né? Então a noção básica seria essa daqui, né? Pelo exemplo aqui que você está vendo, então teria que se basear para fazer as demais ampliações, né? Então vou ligar aqui, né? Eu estou medindo aqui a tensão em cima do capacitor, né? Em cima do capacitor está 341 tensão contínua. Então aqui na tensão alternada eu estou chegando próximo aqui dos 400 volts alternados, né?
Então na hora que eu ligar essa lâmpada aqui, o brilho vai ser muito... Vou ligar uma lâmpada aqui para ter uma ideia do brilho, né? É um brilho muito forte, porém a lâmpada de 60 watts ela não chega a queimar. Ó, a tensão contínua ela vai cair para 290, né? E a alternada também ela cai para próximo de 300, ó. Ela vai para 400, quando eu ligo a lâmpada ela cai para próximo de 300. Então aqui eu tenho uma situação que não tem nenhuma regulagem aqui na segunda etapa. Então nesse caso aqui, como a tensão já é muito alta, eu estou utilizando dois transformadores, eu estou somando a tensão de dois transformadores. Então nesse caso aqui, que não seja aconselhável ligar os equipamentos em 220 aqui, né, na tensão alternada, porque realmente aqui já chega a ser uma carga muito grande, né, para ligar os equipamentos. Então a gente vai fazer agora um teste de ajuste tanto da primeira etapa como da segunda etapa. O primeiro ajuste que a gente vai fazer é um bem simples mesmo. A gente vai ajustar a primeira etapa. Então temos aqui a plaquinha que a gente fez com o TL494, né, o nosso oscilador. Então tá aqui os MOSFET, que no nosso caso lá nós temos ali 8 MOSFETs, né? Temos 4 MOSFET para cada transformador. Então aqui tem um transformador e tem a ponte de diodos e tem o capacitor. Vamos colocar aqui um divisor de tensão. Primeiro aqui vai ser um tripote. Esse tripote é de 220K. Então depois vem um resistor. Depois vem outro resistor ligado aqui no negativo. A ordem tem que ser essa daqui, senão não dá certo. Esse resistor aqui é de 330K. Então ele é laranja, amarelo. Esse outro resistor aqui é de 150K. Ele é marrom, verde, amarelo. Desse ponto aqui tem que ser desse ponto aqui, senão não dá certo. Então eu vou levar esse ponto aqui para o pino 3. Eu vou trazer ele aqui. Levando ele aqui para o pino 3 do TL494. Então aqui eu vou estar trazendo aqui uma amostra da minha tensão de saída, né? Vocês viram que quando eu somei os dois transformadores, aqui eu cheguei a 340 volts DC, né? Aqui é tensão contínua. Então eu cheguei ali a 340 volts. Eu estou fazendo agora um divisor de resistência aqui, né? Valores altos, porque aqui eu tenho uma alta tensão, né? Então por isso que esses resistores são todos valores altos. Então desse ponto aqui eu vou trazer uma amostra aqui para o pino 3. Então o oscilador vai mandar os MOSFETs regular essa tensão de acordo com que eu ajustar aqui esse tripote. Então nós vamos deixar ele exatamente em cima de 220 volts com essa medida aqui, né? Então é muito importante você não esquecer desse detalhe aqui, ó. Então o negativo da bateria, que é esse daqui, tem que estar interligado com o negativo da ponte de diodos, que é esse daqui. Então para que esse pino 3 do circuito integrado, né, reconheça aqui essa amostra do divisor de tensão, né, da tensão da saída, ele só vai reconhecer se eu tiver um ponto comum entre os dois lados. Por quê? Porque aqui eu tenho um transformador que está isolando aqui, né? Então eu tenho que interligar o meu negativo da ponte de diodos com os negativos aqui da bateria, né? Aqui a bateria de 12 volts, negativo, o negativo interligado com o negativo da ponte de diodos. Então dessa maneira eu consigo ajustar a minha tensão. Então aqui eu estou fazendo mesmo, tipo a grosso modo mesmo, né, como se diz, somente mesmo para demonstração. Então tá aqui a nossa segunda etapa, né? E aqui eu estou colocando o negativo dela, que está interligado aqui com o negativo da
bateria, né? O trim pot está aqui no positivo do capacitor. Tá aqui o ponto de referência, né, que vem para o pino 3, que é esse daqui. Então tá, os dois resistores estão aí indo para o negativo ali, certo? Então, desse ponto aqui, ele vem para o pino 3 da plaquinha, né, do circuito integrado aqui do TL494, né? Então tá aqui no pino 3, ó. Lembra que o pino 3 a gente não estava utilizando o pino 3, né? Eu vou ligar aqui usando agora um resistor, né? Um resistor de fio, porque nessa situação aqui a lâmpada já acende muito, ó. Aqui, se eu for ligar a lâmpada, como aqui eu já estou usando, ó o brilho da lâmpada, né? Então ela brilhou, né? Aqui já a tensão aqui, né? Então eu posso também usar a lâmpada, mas você tá vendo que o brilho dela tá bem maior, né? O brilho da lâmpada, porque aqui eu já estou utilizando dois transformadores, né? Então tá aí, né? Então agora eu vou ligar direto. Então, aqui eu estou medindo a tensão em cima do capacitor. Então, vocês lembram que estava 340, né? Então agora o meu circuito já está atuando nessa tensão em cima do capacitor. Consequentemente, a minha saída aqui já vai também ficar regulada. A minha saída alternada, né? Tá aqui a tomada. Estou medindo aqui da tomada que sai da segunda etapa, né? Então a minha tensão alternada também, consequentemente, já está regulada, né? Então, de acordo com o que eu mexer, com o que eu ajustar aqui, aí, ó, de acordo com o que eu ajustar, né, eu vou regulando a tensão, tanto a tensão alternada de saída como a tensão contínua aqui, ó. Então, lembrando que na hora que você for ligar, você deixa o trimpote num ponto intermediário, né? Porque aí, para não ter perigo, deixa ele intermediário e você vai fazer as regulagens. Então tá aí, ó. Aqui você consegue regular. Então agora eu vou colocar uma lâmpada para a gente observar a reação do brilho da lâmpada aqui, né? Então agora eu coloquei a lâmpada. Então agora eu vou regular para a gente observar o brilho da lâmpada, né? Olha, ó. Quando eu diminuo, então aumenta a tensão, o brilho da lâmpada também aumenta, né? Diminuindo a tensão, o brilho da lâmpada diminui, né? Ou seja, eu estou realmente atuando na potência mesmo. Então aqui eu posso deixar exatamente a minha saída em cima de 220 volts. Ó. Então, o interessante aqui também, tá aqui, a tensão mesmo sem carga, ela fica estabilizada, né? Quando eu ligo a lâmpada, então mesmo quando eu ligo a lâmpada, quando eu apago, ó, o ponteiro se mexe bem pouquinho, ó. Então essa regulagem aqui, ela funciona bem, essa regulagem. Só que a consequência dela é que os MOSFETs aqui, eles vão esquentar mais também, porque, como eu falei, né, eles estão sendo usados agora para fazer, eles estão sendo forçados pelo TL494 a fazer essa regulagem. Então eles vão esquentar, mesmo sem carga, eles já vão esquentar um pouquinho, né? Então nessa situação aqui, eu já consegui ligar a bomba analógica também. Então se eu ligar uma bomba analógica aqui na minha saída, vai funcionar. Os MOSFETs aqui vão esquentar bem mais. Então se você quer regular por esse método, então o ideal é aumentar pelo menos mais MOSFETs aqui
na primeira etapa, né? Porque aí você tem uma regulagem bem feita aqui, ó. Mas, no entanto, você está exigindo muito dos seus MOSFETs da primeira etapa. Na opção 110, a regulagem seria do mesmo jeito, né? Só que a saída aqui a minha saída dos dois transformadores, elas estariam em paralelo, né? Para 110 volts, você vai pegar o positivo com o positivo e trazer para o capacitor, né? Aí vai ligar o negativo com o negativo e trazer para o negativo aqui do capacitor. Então você estaria dessa forma colocando os dois transformadores em paralelo para a opção de 110 volts. Então a regulagem seria feita do mesmo jeito, apenas o ponto do potenciômetro seria outro, né? Também fazendo uma observação aqui, nesse tipo de regulagem aqui, mesmo que a tensão da bateria caia, né, para 10 volts, 11, 10 volts, esse sistema ficará sempre estabilizado. A tensão na saída ficará sempre estabilizada, mesmo que a bateria caia, né, até 9 volts, né? A bateria caindo até 9 volts, mas a saída 220 alternada continua estabilizada mesmo assim, né? Só lembrando também, quando eu faço esse ajuste aqui, lá na saída eu vou continuar tendo uma onda quadrada. Então lá na minha saída alternada da segunda etapa, a minha saída vai ter uma onda quadrada também, certo? É uma tensão regulada, porém uma onda quadrada. Eu vou mostrar aqui uma atualização que eu fiz, que é o seguinte: você tá vendo a plaquinha aí que a gente montou, e o capacitor que estava nela, ele estourou, né? E eu coloquei no lugar dele 2200 por 50 volts. O que foi que aconteceu? Nesse ajuste aqui que a gente fez do TL494, então esse ajuste que eu estou fazendo aqui nessa primeira etapa, o que acontece, né? Faz aqui a divisão com os resistores. Tá aqui o tripote de 220k, né? E a derivação que vai para o pino 3 do TL494. Então é apenas isso, né? E aqui a questão da interligação com o negativo. Então tá aqui, né? Tá aqui aquela que a gente fez, o tripote, os dois resistores, a derivação para, seguindo aqui, vai até o pino 3 da plaquinha. Então quando eu liguei nessa configuração, eu liguei a bomba náusica, né? Eu deixei aí em 5 minutos com a bomba náusica ligada, tensão na saída estabilizada, então estourou esse capacitor da plaquinha, somente isso. O que é que acontece? Então quando nesse tipo de configuração, esse capacitor ele não suportou a pressão, né? Quando eu uso ele normalmente, como a gente fez o primeiro etapa aí, o primeiro projeto, inclusive aquele que eu ligo a bomba náusica mesmo, normal, sem nenhum tipo de estabilização, né? Ele suportou normalmente, não esquentou nem nada. Mas nesse tipo aqui específico, que eu fiz esse ajuste, ele estourou. Então eu troquei pelo de 2250 volts. Após isso eu deixei novamente meia hora com a bomba náusica ligada nesse ajuste e não deu mais problema. Então resolveu bacana. Então o que você vai fazer, em todas as dúvidas, é não usar mais um capacitor de pequeno valor. Aquele lá, se eu não me engano, aquele lá era para 16 volts, né? Então esse aqui eu coloquei logo para 50 volts. Os demais aqui não deu problema. Esses três aqui que eu estou utilizando, eles esquentam um pouquinho normal, mas não dá problema. Então se você achar por bem colocar eles para 25 volts ou 50 volts, então também não tem problema. Mas esses daqui para 16 volts que eu coloquei, aguentou tranquilo a bomba ligada, né? Então vou ligar aqui para a gente fazer o teste da bomba náusica e mostrar aqui a questão da estabilidade, né? Se você tiver alguma dúvida na hora de ligar, você pode usar esse resistor de fio, né? Porque eu não medi o valor dele, mas é umas 10 voltas de fio. Então resistor de fio, como questão de proteção, né?
Você coloca aqui, ó. Se tivesse alguma coisa errada, o resistor ele queima mesmo. O normal dele, ele esquenta bem pouquinho, ó, nesse tipo aqui de configuração, né? Então aqui eu vou deixar ligado já normal, direto. Eu tenho aqui minha bateria com 12,92. Eu estou usando apenas duas baterias aqui. Duas baterias em paralelo. Tá aqui o cooler. Os dois transformadores estão em série. Se não fosse o ajuste, né, eles estariam entregando 340 volts, mas eles estão ajustados. Eles estão entregando aqui realmente uns 220 para a segunda etapa. A segunda etapa está apenas trabalhando esses 220. Então a segunda etapa está me entregando aqui. Tá aqui a tomada de saída. Estou medindo aqui com as garras de jacaré do multímetro. Então tá dando aí justamente na faixa dos 220, né? Bem estabilizado. Então o que eu vou fazer aqui é ligar a bomba náutica e para você ver a queda de tensão na hora que eu ligo a bomba. Então vou ligar aqui a bomba e vou mostrar lá ligando, ó, com a queda da tensão. Vou ligar a bomba. Olha a queda de tensão aí. Eu vou tirar a bomba, ó. Certo? Eu vou ligar a bomba, ó. Vou tirar a bomba agora, ó. Veja a questão da queda, muito pouco, ó, muito pouco. Olha, ó. Vou ligar a bomba, né, ó. Eu vou mostrar ali a corrente aqui, né? 2,7. 2,7. Eu vou mostrar aqui. Baterias aqui, ó, estão com 11,74. Já caiu um pouco, porque é apenas duas baterias de no break, né? Olha aqui e mesmo quando a bateria vai caindo mais, ela aqui vai estabilizando. Ela não deixa a tensão cair muito aqui não, ele estabiliza. O que é que acontece? Como eu falei para vocês, nessa etapa aqui, a segunda etapa aqui não está sendo forçada não, certo? Por quê? Porque ela já está recebendo uma tensão controlada da primeira etapa. Apesar desses dois aqui somarem 340 volts, mas nesse caso aqui ele está sendo ajustado para 220. Ó. Quem vai sofrer aqui são os MOSFETs da primeira etapa. Ó. Eles aqui estão bastante quentes mesmo. Eu não consigo nem segurar aqui, ó. Então o ideal é colocar o cooler aqui, né? Eu vou pegar no próprio componente agora, ó. Então o próprio componente ele está bastante quente, ó. O ideal aqui nesse caso era colocar mais dois 1405, né, para fazer esse trabalho, né? Olha a bateria 11,6 e aqui estamos baixou bem pouquinho, né? Então esse ajuste aqui ele é muito bom, só que é como eu falei, ele vai forçar mais aqui a primeira etapa, né? Vamos ver a corrente aqui. 2,7. A bateria caiu para 11,5. Apenas duas baterias, né? E aqui a tensão de saída, ó. Então quanto mais a bateria for caindo a carga, mais os MOSFETs vão ser exigidos para fazer essa compensação aqui. Então mais eles vão esquentar, né? Então aí, mesmo assim, você vê que o desempenho do inversor é muito bom, né? Observe aí o aterramento, né, o negativo da segunda etapa para o negativo ali da bateria, né?
Então agora aqui o capacitor agora não esquenta mais, ó, nem esquenta. Esse que eu troquei agora não esquenta na plaquinha, né? Esse daqui esquenta mais um pouco, ó. Então esse daí esquenta mais um pouco. A bateria 11.3. Olha aqui a saída. Corrente. Ou seja, ele faz uma compensação bacana, né? Forma de onda aqui, onda quadrada, porque a segunda etapa tá original, né? Apenas quem tá trabalhando aí no ajuste é apenas na primeira etapa, né? É o TL494 que tá atuando para esses MOSFETs aí, ajustar a tensão aqui na saída. Bateria 11.3. Corrente foi para 2,5. Logicamente que quando a bateria chegar nesse nível aqui, o ideal é não usar mais, né? Porque a bateria já está praticamente 11 volts, né? Então, no sistema controlado, ele já não deixaria mais a carga ligada, né? (10.9), né? Olha aqui a tensão na saída. Corrente agora tá 2,5. O K2699, ó, esquenta tranquilo, dá pra pegar sossegado, ó. Vamos ver aqui agora. Agora esses daqui não dá pra segurar não, tá quente, ó. Não consigo nem segurar nem no corpo dele eu não consigo segurar, ó. Tá quente, agora eu vou desligar, né? Chegou a 10.7. E aqui a minha saída aqui, ó, 220, né? Você viu que baixou quase nada.